Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você física todo dia. No encontro de agora, nós vamos ver o que é o arco-íris, qual a física envolvida nessa explosão de cores que a gente tem quando olha para o céu num dia chuvoso com sol. Como é que ele acontece? Quais são os princípios físicos envolvidos? Se você se interessa por esse assunto, deixa logo o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho das notificações para você sempre receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Então vamos entender. Observe agora esta figura que eu trouxe aqui. Nela você contempla um arco-íris. Veja que esse rapaz está olhando para lá e, pelo que a gente consegue perceber, ele está de costas para o sol. Como assim? O sol está aqui onde nós estamos, já que ali atrás dele você tem uma grande montanha. Então, deve haver reflexão aí envolvida, porque o sol está atrás de você, vai bater ali nas gotículas de água e vai refletir, provocando a dispersão das cores, a luz branca, que é a composição das cores do arco-íris, que a gente costuma chamar de vermelho, amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta. Mas observe também que aqui há dois arco-íris, um aqui bem intenso e mais ali em cima um mais fraco. Este aqui mais fraco, ele está com a ordem das cores invertidas. Ó. Aqui você vai do vermelho para o violeta aqui para baixo, ali você vai do vermelho para o violeta para cima. Este arco-íris é o chamado arco-íris secundário, ele é mais fraco e a gente vai entender um pouquinho do que ele representa. Vem comigo. Quando a luz branca atinge um prisma, por exemplo, um prisma de vidro, é aquele tão famoso do álbum do Pink Floyd. Na hora que essa luz branca chega aqui ao prisma, essa luz vai se dispersar. Como assim vai se dispersar? Vai acontecer que a luz branca é feita de todas aquelas outras cores que a gente costuma falar: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Mas estão todas misturadas. Esta mistura nos causa a sensação de branco. Mas quando chega ao vidro, todas elas perdem velocidade. A luz se propaga mais rapidamente no ar do que no vidro. E a perda de velocidade não é tão grande para a cor vermelha. Então a luz vermelha desvia, diminuindo seu ângulo aqui formado com a reta normal, porque perdeu velocidade. Essa daqui é a reta normal à superfície. Normal significa perpendicular. Então, a luz branca, que representa a sobreposição de todas as cores, incidiu aqui com o ângulo θ. Mas, na hora que passa para cá, sofre uma desviada porque diminuiu o ângulo. O mesmo vai acontecer com o violeta. Mas a gente verifica experimentalmente que o violeta ele tem uma perda maior de velocidade e, por isso, acaba sofrendo um desvio maior. Na hora que você vai analisar a luz que saiu desse prisma, você vai ver que o vermelho sofreu um desvio, mas o violeta sofreu um desvio ainda maior. E entre o vermelho e o violeta vão aparecer todas aquelas outras cores que você já aprendeu a dar nome. Observe aqui as cores, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A gente costuma dizer que o arco-íris é feito de 7 cores, mas seria mesmo isso daí? Não, não é isso que acontece. A gente dá nome às 7 cores porque Isaac Newton teve a ideia de fazer uma analogia com as notas musicais das escalas ocidentais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e assim as 7 unidades. Também porque o 7 representa uma quantidade incontável. Muitas vezes, quando se quer falar a respeito de algo que é muito em grande quantidade, a gente coloca um múltiplo de 7. Já perguntaram a Jesus Cristo, segundo a Bíblia, quantas vezes se deve perdoar o irmão? 7 vezes? E Jesus falou 70 vezes 7. O 7 representa uma quantidade infinitamente grande. Então, na hora que você fala 70 vezes 7, é porque é infinito vezes infinito, então continue perdoando. Esta é a simbologia do número 7, uma quantidade incontável.
Por isso, a gente sabe que entre o alaranjado e o amarelo, há aquele tom de alaranjado mais amarelado. Entre o verde e o azul é que aqui a coisa fica mais cruel, né? Entre o verde e o azul, você vai ter aquele azul esverdeado, verde azulado, que são as cores intermediárias. Agora vamos ver o que acontece para formar o arco-íris. Eu representei agora o caminho de uma luz monocromática, mono 1, cromática cor, uma única frequência. Eu escolhi a luz verde, por exemplo. Na hora que a luz verde atinge uma gota de água, parte dela reflete, parte dela refrata. É a chamada reflexão parcial, refração parcial. A gente sabe que na hora que passa para a gota de água, vai haver uma redução no ângulo, ó. Esse ângulo aqui formado com a reta normal, e é estranho, né? A tal da reta normal, quando a gente tem uma superfície curva, a reta perpendicular a uma curva, ela passa pelo centro da curva que a gente criou. Então você vai ter um ângulo de incidência aqui grande, aqui no ar. Quando passa do ar para a gota d'água, você vai ter um ângulo diminuído. Este raio de luz, chegando aqui, vai tentar sair da nossa gota d'água. Isso aqui é a nossa gota d'água. Ela vai incidir ali daquele outro lado com o mesmo ângulo azul dali. Douglas, como é que você garante que este ângulo azul que você está desenhando agora é o mesmo de lá? Esse triângulo aqui é isósceles, ó. Este aqui é o raio, este aqui é o raio da nossa esfera, da nossa gota de água. Então aqueles dois ângulos são iguais. Então se a luz foi capaz de entrar, ela vai ser capaz de sair. Existe refração aqui. Gente, eu já vi livro e já vi professor de física dizendo que aqui do outro lado vai haver uma tal de uma reflexão total. Não, por favor, fuja disso, apaga da sua cabeça. Não é uma reflexão total aqui no interior da gota, é uma reflexão parcial. Então vai haver uma reflexão parcial da luz aqui no interior da gota. Parte da luz sai. Então, toda vez que isso aqui vai acontecendo, vai havendo uma perda da intensidade da luz. Chegou ali, ele vem para cá, ó, e nós vamos ter mais uma incidência. Estes ângulos são todos iguais, né? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e aqui a gente tem aquela nossa segunda reta normal, na segunda face, reta perpendicular à segunda face. Então veja, incidimos aqui com este ângulo verde, passamos para cá com este ângulo azul, menor porque houve uma perda da velocidade da luz ao passar para a gota d'água. Aí chegou ali, voltou para o ar para o mesmo ângulo verde, ó. Mas a outra parte refletiu no interior da gota. Chegando aqui, parte reflete e parte refrata. E agora vem a parte interessante. Vai existir uma quantidade de raios bem grande mesmo, para uma determinada inclinação. A maior quantidade de raios que consegue voltar aqui depois desta reflexão, volta formando um ângulo com a horizontal de aproximadamente entre uns 41 e 42 graus. Vamos colocar aqui aproximadamente uns 42 graus. É onde você vai ter a maior quantidade de raios chegando aqui. Então está aí. Você vai ter aqui uma reflexão parcial naquele fundo da gota, fazendo o raio luminoso voltar para cá. Mas eu fiz isso para apenas uma cor. E quando eu tiver as diversas cores do arco-íris? Vem comigo. A gente falou agora há pouco que vai haver esta reflexão e o retorno da luz. Vamos voltar. Aqui, ó, o raio entra, refrata, ali refrata e reflete, mas eu vou pegar só o raio que está refletindo, aí refletiu para cá, aí refratou, saiu aqui. Com este ângulo entre 40 e 42, vai depender da cor, né? A gente vai ver
essa relação agora. Se você lembrar, na hora que a gente teve a refração, eu havia contado para você que a luz vermelha era a que desviava menos. Todo mundo aqui entra com o mesmo ângulo, mas o ângulo que o violeta vai fazer, a perda de ângulo e perda de velocidade do violeta é menor do que a perda de ângulo e perda de velocidade do vermelho. Então, os ângulos vão ficar diferentes. Fazendo o estudo de refração e reflexão aí no interior da gota, nós conseguimos verificar a dispersão desses raios. Você vai ter aqui o de 42 graus com a horizontal corresponde ao vermelho, o de 40 graus com a horizontal vai corresponder ao violeta. Então vai ficar nessa faixa. Alguns autores dizem que vai de 41 a 43. Né? Há alguns arredondamentos, algumas aproximações, vai depender dos índices de refração da atmosfera e da água. Enfim, vamos ficar com os 40 e 42 aqui no nosso modelo de apresentação para vocês. Agora, por que a gente vai conseguir enxergar aquela sequência de cores? Eu vou dar uma simplificada aqui. A gente está observando esta gota, mas a gota ela não é grande desse jeito. A gota para a gente ela é só um pontinho, certo? Então eu vou representar a gota como se fosse apenas um pontinho recebendo a luz branca do sol. No que recebe esta luz branca, vai haver a reflexão que a gente acabou de comentar ali nesta parte traseira. Não é uma reflexão total, é apenas parcial. Não se esqueça, é parcial. Já vi até questão de vestibular errando isso. Mas a gente vai ter o desvio causado para o violeta vem nesta direção e o vermelho vem nesta outra direção. Pronto, a gente já viu então que o ângulo aqui do desvio para o violeta, aqui o violeta vai estar com 40 graus aqui, depois dos desvios, e o vermelho vai estar aqui com 42 graus. Vai ser mais ou menos essa a nossa ideia. Mas um arco-íris não é feito de uma gota d'água só, é de um conjunto de gotas. E é aí que vem a próxima ilustração. Vem comigo. Imagine agora uma quantidade de gotículas de água aqui nessa vertical. Aqui atrás deve estar o Sol emitindo a sua luz branca. E esta luz do sol vai chegando aqui a essas gotículas. Aquela ali de cima vai fazer a dispersão da luz, dividindo do vermelho até o violeta. Suponha que os seus olhos estejam bem aqui, recebendo estes raios de luz. Seus olhos daquela gota não vão receber todas as cores. Só vai receber a luz que vem daquela gota, a vermelha. Então, para você, essa gota vai parecer vermelha, porque dessa gota vai chegar aos seus olhos a luz vermelha. Olhando agora para essa gota aqui de baixo, vai ser diferente. Olha o que vai acontecer. Vai vir dessa gota aqui de baixo luz violeta nesta direção e vai vir luz vermelha desta outra direção, ó. Veja, a luz vermelha tem uma certa inclinação de 42 graus, a violeta tem 40. Como dessa gota está vindo apenas a tal da violeta, a gente vem aqui, ó, e enxerga esta última com a tal da cor violeta. E no meio do caminho vem as demais cores, né? Vermelho, alaranjado, aí depois a gente enxerga o amarelo, em seguida do amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então vamos colocar aqui o verde, o azul e o que o pessoal chama de anil. E aí você enxerga essas cores do arco-íris formando um certo arco. Por isso a gente vai falar em arco-íris. Você vai enxergar essas cores porque o que vai determinar
A sua visão é o ângulo. Vou melhorar a ilustração para você. Assim, o sol estando atrás de você vai jogar a luz para aquelas gotículas de água que a gente tem aqui dispersas no céu, e das de cima vão vir os raios vermelhos e das de baixo os raios violetas. E no meio do caminho, alaranjado, amarelo, verde, azul e anil, como a gente havia apontado aqui neste desenho anterior. Então você vai enxergar o arco desta maneira. Eu acabei desenhando aqui, fazendo esse pedaço, né, que não está fazendo parte do nosso arco-íris, não. O nosso arco-íris ele está começando ali, né, terminando, na verdade, ali no violeta. Então a gente deveria ter colocado desta forma aqui, né, ó, até aqui. Então nosso arco-íris vai ficar nessa região. O arco-íris é, na realidade, como a gente pode ver aqui nesse desenho tridimensional, um cone, né? Você vai ter aqui, os seus olhos ficam no vértice de um cone, e ali aquele arco que você vê é um pedaço de uma circunferência. Vamos subir aqui para o nosso desenho original. Está aqui. Isso daqui é um pedaço de uma circunferência. O arco-íris secundário, que você está vendo ali em cima, ele vai acontecer por conta do seguinte. Observe aqui a gota de água. Vai haver, depois da reflexão deste lado aqui, ó, você teve uma reflexão, vai haver reflexão aqui também, ó. Então existe uma segunda reflexão acontecendo aqui dentro. Mas não se esqueça, a cada reflexão você vai perdendo intensidade luminosa, porque parte reflete, parte refrata. Não existe nenhuma reflexão total aqui nesta brincadeira. Então o próximo arco-íris, o secundário, ele fica bem mais fraquinho, olha. Bem menos intenso. Existem até outros arco-íris. Há muito mais o que se falar a respeito de arco-íris, a respeito do nome das cores, mas a gente vai ficar por aqui para que você tenha essa ideia básica por enquanto. Gostou da nossa aula? Deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Se você quer aprender física comigo, eu tenho um curso feito especialmente para você no meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até a próxima!